Ayrton Senna da Silva foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história, conhecido por sua habilidade excepcional, paixão pela competição e personalidade carismática. Nascido no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, no bairro Santana, Senna cresceu em uma família de classe média alta e demonstrou interesse por carros desde muito cedo. Infância e início no kart. A infância de Ayrton Senna foi marcada por uma combinação de tranquilidade e descobertas, ao lado dos pais, Milton e Neide, e dos irmãos Viviane e Leonardo. Desde muito cedo, Ayrton demonstrava ser uma criança especial. Embora fosse tímido e introspectivo, ele tinha um olhar curioso para o mundo e um interesse genuíno por desafios. Entre brincadeiras com amigos e passeios em família, algo já chamava atenção: sua habilidade natural para controlar e pilotar pequenos veículos. Milton, seu pai, foi um dos grandes incentivadores de seu talento. Ele percebeu que Ayrton tinha um fascínio em comum por velocidade e máquinas motorizadas. Aos 4 anos de idade, o garoto ganhou de presente um kart artesanal feito pelo próprio Milton. Era simples, mas o suficiente para despertar a paixão do menino. Com um sorriso no rosto, Ayrton rapidamente mostrou uma habilidade impressionante para sua idade. Ele parecia ter um entendimento intuitivo sobre como guiar o pequeno veículo, mesmo sem receber muitas instruções. Essa conexão com o kart foi instantânea e marcaria para sempre sua trajetória. Além do kart, Ayrton era uma criança como qualquer outra. Gostava de andar de bicicleta, brincar com os amigos e explorar o ambiente ao seu redor. Ele tinha uma personalidade calma, mas não deixava de lado sua competitividade natural. Sempre que praticava qualquer atividade, queria fazer o seu melhor. Em casa, era muito ligado à família. Sua mãe, Neide, desempenhou um papel importante em equilibrar os momentos de diversão e disciplina, enquanto seu pai sempre o incentivava a sonhar alto. A casa da família Senna era um lugar de apoio e amor, um ambiente que deu a Ayrton a confiança necessária para explorar seus talentos. Conforme crescia, a paixão pelos karts só aumentava. Ayrton passava horas dirigindo o pequeno carro em terrenos próximos de sua casa. Ele gostava de ajustar os detalhes do kart, aprendendo desde cedo sobre mecânica e como otimizar o desempenho. Sua família logo percebeu que aquilo não era apenas uma brincadeira de criança, mas o início de algo muito maior. Com 13 anos, Ayrton participou de sua primeira corrida oficial em um kartódromo. Era um garoto franzino, de postura tímida, mas com um brilho nos olhos que denunciava sua determinação. Ele venceu a prova, conquistando sua primeira vitória e mostrando que seu talento não era passageiro. Mesmo com as primeiras competições, Ayrton continuou sendo um jovem dedicado e disciplinado. Ele conciliava os estudos com os treinos e tinha um comportamento respeitoso, tanto com os colegas quanto com os adversários. Os finais de semana eram frequentemente dedicados às corridas, com toda a família ao seu lado, apoiando e incentivando. Na escola, Ayrton era esforçado, mas sua mente frequentemente estava nas pistas. Ele sonhava com motores, ultrapassagens e bandeiras quadriculadas. Embora Ayrton já demonstrasse um talento acima da média, ele nunca deixava de ser humilde e trabalhador. A infância foi o período em que ele começou a moldar seu caráter e aprender as lições que levaria para toda a vida: o valor da disciplina, o respeito aos outros e a importância de acreditar em si mesmo. Foram esses anos que construíram as bases de quem ele seria, não apenas como piloto, mas como ser humano. Carreira no automobilismo. A carreira de Ayrton Senna no automobilismo foi uma jornada de talento, determinação e paixão, marcada por desafios, vitórias inesquecíveis e uma busca incessante pela perfeição. Seu início nas competições profissionais aconteceu em 1981, quando deixou o Brasil e foi para a Europa em busca de oportunidades. Senna começou competindo na Fórmula Ford 1600, uma categoria de base do automobilismo europeu. Mesmo em seu primeiro ano, ele já demonstrava ser um piloto diferente. Com um estilo arrojado e preciso, venceu 12 das 20 corridas que disputou, conquistando seu primeiro campeonato. Foi ali que começou a chamar a atenção de olheiros e equipes maiores. No ano seguinte, ele subiu para a Fórmula Ford 2000, onde dominou ainda mais intensamente. Ayrton venceu os campeonatos britânico e europeu da categoria, solidificando sua reputação como um dos pilotos mais promissores da sua geração.
Em 1983, ele deu mais um passo importante, ingressando na Fórmula 3, considerada a porta de entrada para os grandes nomes do automobilismo. Durante aquele ano, ele travou batalhas memoráveis com o britânico Martin Brundle, em corridas que testaram seu limite e colocaram à prova sua habilidade técnica e psicológica. Senna terminou a temporada como campeão, vencendo a maioria das corridas e mostrando que estava pronto para algo maior. Sua estreia na Fórmula 1 aconteceu em 1984, pela modesta equipe Toleman. Desde o início, ficou claro que Ayrton era especial. Naquele mesmo ano, no Grande Prêmio de Mônaco, ele protagonizou uma das performances mais impressionantes da história da categoria. Sob chuva intensa, Senna, com um carro tecnicamente inferior aos adversários, ultrapassou diversos pilotos e estava prestes a assumir a liderança da corrida quando a prova foi interrompida por questões de segurança. Aquela atuação colocou seu nome entre os grandes, e sua habilidade em pistas molhadas começou a ser considerada lendária. Em 1985, Ayrton ingressou na equipe Lotus, onde conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Portugal. Assim como em Mônaco, a corrida foi disputada sob chuva, e Ayrton deu uma aula de pilotagem, vencendo com grande margem. Pela Lotus, Senna venceu 6 corridas entre 1985 e 1987, sempre extraindo o máximo de um carro que não estava no mesmo nível das equipes mais fortes da época. Ele também estabeleceu um padrão em treinos classificatórios, conquistando diversas pole positions e ganhando a reputação de ser o mais rápido em uma única volta. Em 1988, Ayrton alcançou o auge de sua carreira ao se juntar à equipe McLaren, onde formou uma das rivalidades mais icônicas da história da Fórmula 1 com o francês Alain Prost. Naquele ano, Senna conquistou seu primeiro título mundial, vencendo 8 corridas e protagonizando momentos históricos, como a vitória no Grande Prêmio do Japão, onde superou uma largada ruim e fez uma corrida épica para garantir o campeonato. A rivalidade com Prost foi intensa e continuou nos anos seguintes, tanto dentro quanto fora das pistas, elevando o nível de competitividade da Fórmula 1. Senna ganhou mais 2 títulos mundiais pela McLaren, em 1990 e 1991, consolidando-se como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ele era conhecido por sua precisão técnica, sua habilidade única em pistas molhadas e sua determinação inabalável. Cada corrida era uma batalha, e Ayrton pilotava como se sua vida dependesse disso. Mesmo quando não tinha o melhor carro, ele encontrava maneiras de ser competitivo, extraindo o máximo de sua máquina e de si mesmo. Além das vitórias e títulos, Ayrton era conhecido por sua relação com os fãs. Ele entendia o peso de representar o Brasil em um cenário internacional e frequentemente falava sobre como sentia o apoio de seu povo. Em um país que enfrentava desafios sociais e econômicos, Ayrton tornou-se um símbolo de orgulho e esperança. Suas vitórias iam além do esporte, elas tinham o poder de unir e inspirar milhões de pessoas. Em 1994, Ayrton mudou-se para a equipe Williams, que havia dominado a Fórmula 1 nos anos anteriores. No entanto, a temporada começou de forma difícil, com problemas no carro que comprometeram seu desempenho nas primeiras corridas. O Grande Prêmio de San Marino, em Imola, seria sua terceira corrida pela nova equipe. Durante a prova, um acidente trágico tirou sua vida, deixando o mundo do automobilismo e milhões de fãs em luto. Ayrton Senna tinha apenas 34 anos. Apesar de sua morte prematura, Ayrton deixou um legado eterno. Ele é lembrado como um dos maiores pilotos de todos os tempos, não apenas por suas conquistas, mas pela maneira como pilotava, pela paixão que demonstrava e pelo impacto que teve fora das pistas. Ayrton Senna não era apenas um atleta, ele era um símbolo de excelência, humanidade e inspiração. Sua carreira no automobilismo foi curta, mas seu impacto será sentido para sempre. Estreia na Fórmula 1. A estreia de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceu em 1984, marcando o início de uma trajetória que mudaria para sempre a história do automobilismo. Naquele ano, ele ingressou na equipe Toleman, uma escuderia pequena e com recursos limitados, cujos carros não tinham o desempenho para competir com as equipes de ponta, como McLaren, Ferrari ou Williams. Ainda assim, o jovem piloto brasileiro, que vinha de conquistas impressionantes nas categorias de base, estava determinado a provar seu valor na categoria máxima do automobilismo.
A primeira corrida de Ayrton Senna foi no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A expectativa era enorme. Senna carregava o peso de representar o Brasil, que desde a saída de Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet estava em busca de um novo herói nas pistas. Apesar de toda a tensão, Ayrton mostrou sua calma habitual e uma postura confiante, mesmo diante do desafio de competir contra os melhores pilotos do mundo. Infelizmente, a estreia não foi como ele sonhou. Problemas mecânicos em seu carro o forçaram a abandonar a corrida, mas isso não foi suficiente para desanimá-lo. Ayrton sabia que aquele era apenas o começo. Com o passar das corridas, Senna começou a demonstrar seu talento único. Apesar das limitações do carro da Toleman, ele frequentemente ultrapassava adversários e terminava as provas muito à frente do que se esperava. Sua precisão ao volante e sua capacidade de tirar o máximo desempenho de um equipamento inferior chamaram a atenção de todos no paddock. Mas foi no Grande Prêmio de Mônaco daquele mesmo ano que Ayrton Senna realmente anunciou sua chegada à Fórmula 1. A corrida de Mônaco de 1984 é uma das mais lendárias da história da Fórmula 1 e marcou Senna como um piloto extraordinário. Sob uma chuva torrencial, em condições extremamente desafiadoras, ele partiu de uma posição intermediária no grid e começou a superar adversários um a um. Enquanto outros pilotos mais experientes, incluindo grandes nomes como Alain Prost e Niki Lauda, lutavam para se manter na pista, Ayrton parecia em total controle. Com uma pilotagem precisa e arrojada, ele rapidamente subiu para a segunda posição e estava se aproximando de Prost, que liderava a corrida. No entanto, antes que Ayrton pudesse completar sua impressionante recuperação e tentar a vitória, os comissários decidiram interromper a prova devido às condições climáticas. Apesar de terminar em segundo lugar, aquele desempenho foi o suficiente para colocar seu nome entre os grandes. A partir daquele dia, o mundo começou a olhar para Ayrton Senna de forma diferente. Ele não era mais apenas um estreante talentoso, era um futuro campeão em potencial. A temporada de 1984 continuou a ser um desafio, já que a Toleman não tinha os recursos para competir consistentemente entre as primeiras posições. Ainda assim, Ayrton continuou a impressionar, conquistando outros resultados significativos, incluindo pódios. Ele mostrou que, mesmo em um carro inferior, sua habilidade e determinação poderiam colocá-lo entre os melhores. A estreia de Ayrton na Fórmula 1 foi um prenúncio do que estava por vir. Ele não apenas entrou na categoria para competir, mas para redefinir o que era possível. Sua coragem, técnica e inteligência fizeram dele um piloto respeitado, mesmo em seu primeiro ano. Para os fãs especialistas, ficou claro que aquele jovem brasileiro não era apenas um estreante comum. Ele tinha algo especial, algo que o colocaria entre os maiores da história. O ano de 1984 foi apenas o primeiro capítulo de uma carreira que se tornaria lendária. Era na McLaren, consagração e rivalidade. A era de Ayrton Senna na McLaren foi o período em que ele se consolidou como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Em 1988, Senna ingressou na equipe após 3 anos na Lotus, onde havia mostrado seu talento, mas não tinha um carro capaz de lutar regularmente pelo título. A mudança para a McLaren foi o início de uma fase marcante, tanto por suas conquistas quanto pela intensa rivalidade com seu companheiro de equipe, Alain Prost. A temporada de 1988 foi dominada pela McLaren. Com um carro inovador e altamente competitivo, o MP44, equipado com motor Honda, a equipe venceu 15 das 16 corridas daquele ano. Ayrton rapidamente mostrou sua capacidade de tirar o máximo do carro e se destacou nas sessões classificatórias, conquistando um recorde de pole positions. Sua habilidade em extrair o máximo desempenho em uma única volta se tornou uma marca registrada e frequentemente colocava Prost, já bicampeão mundial, sob pressão. No entanto, não foi um ano fácil. A rivalidade entre os dois pilotos começou a se intensificar à medida que a temporada avançava. Prost, conhecido por sua consistência e abordagem estratégica, contrastava com o estilo arrojado e agressivo de Senna. Essa diferença não apenas criou um duelo fascinante, mas também resultou em tensões dentro da equipe. Apesar disso, Ayrton conquistou seu primeiro título mundial em 1988 de maneira épica. No Grande Prêmio do Japão, ele largou mal e caiu para a 14ª posição,
mas fez uma corrida espetacular, ultrapassando adversários até assumir a liderança e vencer, garantindo o campeonato. A temporada de 1989 foi ainda mais conturbada. A relação entre Senna e Prost deteriorou-se rapidamente, com os dois protagonizando disputas acirradas dentro e fora das pistas. O ponto alto dessa tensão ocorreu no Grande Prêmio do Japão, novamente no circuito de Suzuka. Prost e Senna colidiram, e Prost abandonou a corrida, enquanto Ayrton continuou e venceu. No entanto, a vitória de Senna foi desqualificada em uma decisão controversa, que deu o título a Prost. Esse episódio marcou o auge da rivalidade entre os dois e deixou claro que a coexistência na McLaren era cada vez mais difícil. Em 1990, Prost deixou a McLaren e foi para a Ferrari, mas a rivalidade entre os dois continuou. Naquele ano, Senna conquistou seu segundo título mundial, novamente em circunstâncias dramáticas no Japão. Desta vez, foi Senna quem provocou uma colisão com Prost na primeira curva, garantindo o campeonato de forma imediata. A manobra foi polêmica e gerou debates acalorados sobre ética e esportividade, mas também destacou a determinação inabalável de Ayrton em alcançar seus objetivos. Em 1991, Senna conquistou seu terceiro título mundial. Apesar de enfrentar maior concorrência, especialmente da Williams, Ayrton começou a temporada com uma sequência de vitórias impressionante e manteve a liderança do campeonato até o fim. Esse título foi particularmente significativo, pois consolidou seu status como o melhor piloto de sua geração e reforçou sua conexão com os fãs brasileiros, que viam nele um símbolo de orgulho e superação. Os anos seguintes foram mais desafiadores para a McLaren, que começou a perder terreno para a Williams, equipada com carros tecnologicamente superiores. Mesmo assim, Ayrton continuou a impressionar, vencendo corridas e mostrando seu talento inigualável, especialmente em condições adversas. Um dos momentos mais memoráveis dessa fase foi sua vitória no Grande Prêmio do Brasil de 1991, onde, com problemas no câmbio nas últimas voltas, Senna lutou até o fim e venceu, emocionando milhões de brasileiros. A era de Ayrton Senna na McLaren foi marcada por altos e baixos, rivalidades intensas e performances inesquecíveis. Ele conquistou 3 títulos mundiais, venceu 35 corridas e se tornou o piloto mais dominante de sua época. Mais do que isso, Senna transcendeu o esporte, inspirando pessoas ao redor do mundo com sua paixão, coragem e busca incessante pela perfeição. A McLaren foi o palco onde ele escreveu os capítulos mais gloriosos de sua carreira, transformando-se em uma verdadeira lenda da Fórmula 1. Últimos anos e passagem pela Williams. Os últimos anos da carreira de Ayrton Senna foram marcados por desafios e mudanças significativas, culminando em sua trágica passagem pela Williams em 1994. Após uma longa e vitoriosa trajetória na McLaren, Senna percebeu que a equipe já não conseguia competir no mesmo nível das rivais. A Williams, por outro lado, havia se tornado dominante no início dos anos 1990, graças à sua tecnologia avançada, especialmente no uso de sistemas como suspensão ativa e controle de tração, que revolucionaram o desempenho dos carros na Fórmula 1. Senna, sempre em busca do melhor equipamento para vencer, começou a negociar sua transferência. Em 1993, Senna ainda competiu pela McLaren, mas com recursos limitados em relação à Williams, que tinha como principal piloto Alain Prost, seu antigo rival. Mesmo assim, Senna entregou performances extraordinárias. Uma das mais memoráveis foi sua vitória no Grande Prêmio da Europa, em Donington Park, sob chuva, onde ele superou 5 adversários na primeira volta e venceu de forma magistral. Essa corrida é considerada uma das maiores exibições de habilidade da história da Fórmula 1. Apesar de todo o seu esforço, Senna terminou a temporada como vice-campeão, enquanto Prost conquistou seu 4º título mundial e anunciou sua aposentadoria. Com Prost fora da Williams, o caminho ficou livre para Senna ingressar na equipe em 1994. Ele finalmente teria em mãos o carro mais competitivo do grid, e a expectativa era alta para que Ayrton voltasse a dominar a categoria. No entanto, as mudanças no regulamento técnico para aquela temporada trouxeram desafios inesperados. A suspensão ativa e outras assistências eletrônicas foram proibidas, forçando as equipes a adaptarem seus carros rapidamente. O FW16, modelo da Williams para 1994, era veloz, mais difícil de dirigir,
mesmo para um piloto com a habilidade de Senna. As primeiras corridas da temporada foram frustrantes para Ayrton. Apesar de conquistar a pole position em todas elas, problemas no carro e incidentes durante as provas o impediram de terminar. No Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, ele rodou enquanto perseguia Michael Schumacher, jovem piloto da Benetton, que emergia como seu principal rival. No GP do Pacífico, no Japão, Senna foi tirado da corrida após uma colisão na primeira curva. Ele chegou ao Grande Prêmio de San Marino, em Imola, sem pontos no campeonato e visivelmente preocupado com a segurança da categoria, especialmente após o grave acidente de Rubens Barrichello nos treinos e a morte de Roland Ratzenberger durante a classificação, um dia antes da corrida. No dia 1º de maio de 1994, Ayrton largou da pole position no GP de San Marino, determinado a vencer e reverter sua sorte na temporada. Durante a corrida, no entanto, na sétima volta, seu carro saiu da pista na curva Tamburello e colidiu violentamente contra o muro de concreto. O impacto foi devastador, e Senna sofreu ferimentos fatais. O mundo do automobilismo ficou em choque. A morte de Ayrton Senna, aos 34 anos, foi um golpe profundo para seus fãs, para o esporte e para o Brasil, onde ele era mais do que um atleta, era um herói nacional. Sua passagem pela Williams foi curta e trágica, mas os últimos anos de sua carreira mostraram a essência de quem Ayrton Senna era. Mesmo enfrentando adversidades, ele continuava buscando a excelência, pilotando no limite e nunca desistindo de seus objetivos. Sua morte trouxe mudanças significativas para a Fórmula 1, que adotou novos padrões de segurança para evitar que tragédias semelhantes ocorressem. Apesar de sua ausência, o legado de Ayrton Senna vive como um exemplo de talento, determinação e paixão pelo que fazia, inspirando gerações dentro e fora das pistas. O trágico acidente em Imola. O trágico acidente de Ayrton Senna ocorreu no dia 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, um dos circuitos mais icônicos da Fórmula 1. Aquele fim de semana foi marcado por uma sequência de eventos dramáticos e fatalidades que afetaram profundamente o mundo do automobilismo. O fim de semana de corridas em Imola já havia começado de maneira tensa. No treino de sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello sofreu um grave acidente, batendo forte na parede após perder o controle de seu carro. Felizmente, Barrichello saiu ileso, mas o incidente levantou questões sobre a segurança da pista. No dia seguinte, durante a qualificação, outro trágico evento aconteceu. O piloto austríaco Roland Ratzenberger perdeu a vida após um acidente fatal durante a sessão de qualificação. A perda de Ratzenberger abalou toda a comunidade da Fórmula 1 e deixou os pilotos e a equipe emocionalmente impactados. O clima em Imola estava carregado de tristeza e apreensão, e muitos se perguntaram se as corridas deveriam prosseguir. No domingo, durante a corrida, Ayrton Senna, que largara da pole position, estava visivelmente afetado com os acontecimentos do fim de semana. Ele havia expressado sua preocupação com a segurança da pista e estava bastante consciente do risco envolvido após a morte de Ratzenberger. Ainda assim, sua determinação em competir e vencer não diminuiu. A corrida começou sob o calor da pressão, com Senna buscando sua primeira vitória de 1994, em uma temporada que até ali havia sido difícil para ele, com problemas de desempenho e consistência no carro da Williams. Na sétima volta da corrida, Senna liderava a prova quando, na curva Tamburello, seu carro perdeu o controle. O FW16 da Williams, de difícil manuseio devido a ajustes técnicos e novos regulamentos, foi para a parte interna da curva e, sem freios, colidiu violentamente contra o muro de concreto. O impacto foi forte, e a parte frontal do carro foi completamente destruída. Senna foi retirado da pista com rapidez, mas seu estado era grave. Ele foi levado ao hospital, onde os médicos tentaram reanimá-lo, mas, infelizmente, às 14h17 daquele domingo, Senna foi declarado morto. A causa do acidente foi atribuída a uma falha na coluna de direção do carro, que resultou em uma perda de controle da direção. Investigação posterior apontou que a barra de direção do carro havia se quebrado, fazendo com que o piloto não conseguisse manobrar o carro corretamente, portanto, perdesse o controle. Senna não teve tempo de reagir antes de bater no muro. A morte de Ayrton Senna foi um golpe devastador para o mundo da Fórmula 1.
Ele não era apenas um dos maiores pilotos da história da categoria, mas também um herói nacional no Brasil e uma figura carismática globalmente. Seu falecimento, após a tragédia com Ratzenberger, provocou uma reflexão profunda sobre a segurança na Fórmula 1 e levou a mudanças significativas na categoria. Após o acidente, foram implementadas novas normas de segurança nos carros, no circuito e no próprio regulamento da F1, com o objetivo de proteger ainda mais os pilotos e evitar acidentes fatais como o de Senna. A sua morte deixou uma marca indelével na história do automobilismo. Ayrton Senna foi mais do que um piloto de Fórmula 1, ele era um símbolo de coragem, paixão e determinação. Sua morte não só interrompeu uma carreira brilhante, mas também deixou um vazio no coração dos fãs de esporte, especialmente do Brasil, que perdeu seu maior ídolo. O legado de Ayrton Senna, no entanto, permanece vivo até hoje, seja em sua contribuição para o esporte ou pela inspiração que ele continua a oferecer para pilotos e fãs em todo o mundo. Legado. Ayrton Senna é lembrado como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Ele acumulou 41 vitórias em grandes prêmios, 65 pole positions, um recorde até ser superado por Michael Schumacher em 2006. 3 títulos mundiais, 1988, 1990 e 1991. Além de seu talento nas pistas, Senna foi um exemplo de determinação, espiritualidade e patriotismo. Após sua morte, descobriu-se que ele havia doado anonimamente milhões de dólares para instituições de caridade no Brasil. Sua família fundou o Instituto Ayrton Senna, que até hoje promove educação e oportunidades para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.